Seja bem-vindo ao FuCast Conectando Negócios, um podcast da FuCap. Eu sou o Carlos Neres, diretor de inovação aqui na FuCap, e ao meu lado está a Nádia Cardoso, professora também aqui na FuCap. Nádia, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Carlos. É um prazer estar aqui hoje para falar dessa empresa, Lindybox. Eu tenho certeza que vai ser um podcast maravilhoso. Maravilha, muito obrigado. E antes de eu falar da nossa convidada, da empresa dela, queria convidar você, ouvinte. Não sei se você sabe, mas toda quarta-feira um novo episódio é lançado nas principais plataformas de áudio e vídeo, no Spotify e no YouTube. Se você está no Spotify, não esquece de dar 5 estrelas. Se você está no YouTube, não esquece de curtir e compartilhar com quem você achar interessante. Aqui hoje a gente está com a Carol Coutinho, ela que é empreendedora da Lindybox, e eu vou ler um trechinho aqui da Carol. Carol Coutinho, formada em Economia e Administração pela FuCap, iniciou a carreira no varejo e posteriormente atuou no mercado financeiro. Ela atuou como auditora e consultora na Deloitte. Em 2020, saiu da Deloitte e fundou a Lindybox com o objetivo de reconectar mulheres à autoestima através da assinatura de lingeries. Nos últimos anos, no programa de aceleração do Inovativa, a Carol ganhou como startup destaque. Carol e a Lindybox. Carol, seja muito bem-vinda. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui de volta na FuCap, depois de 6 anos de formada, para contar um pouquinho da minha história desde que eu saí. E obrigada pelo convite novamente. Estou ansiosa aqui para conversar um pouquinho mais com vocês. Muito obrigado. Para quem não sabe, eu e a Carol estudamos juntos ainda, desde o primeiro período. A gente entrou junto aqui na FuCap. Sim. Bom, o segmento de assinaturas está crescendo e a gente vê uma tendência aí nos últimos anos. Como é que você vê o mercado de varejo online, o mercado de assinaturas, hoje que você já está no mercado há um tempo e você já sentiu como é que funciona? Bacana. Eu acho que é bacana falar também que, por mais que a gente fale aqui de assinatura, acho que vão ter 2 mercados, né? O mercado lá fora, o mercado gringo e o mercado nacional. Eu sinto que o mercado nacional ele foi muito inspirado no mercado lá fora, né? Eu falo mais pelo meu clube de assinatura de lingerie especificamente. Quando a gente olha lá os dados dos Estados Unidos, eles já têm um mercado muito maduro. Chega a movimentar lá por volta de $1 bilhão já o mercado de assinatura lá naquele país. Então, e assim, tem infinitas assinaturas lá de lingerie, de cosmético, de tudo que vocês pensarem assim, lá eles já fizeram e deu certo. Então, serve bastante de inspiração aqui para a gente do Brasil. E no mercado nacional, né, como capixaba, aqui a gente tem um case muito forte disso, né? Eu não sei se posso falar Pode? O nome da empresa, né, que é a Wine de vinhos, super forte. E na época que eu estava até iniciando minha carreira no varejo, né, eu vi muito o crescimento deles de vender vinho. E na época eu fiquei muito surpreendida, porque eu falei assim, cara, os caras estão vendendo vinho para brasileiro. E eu no varejo eu sabia que o consumidor brasileiro prefere muito mais cerveja. Era um produto pesado para você mandar para o Brasil inteiro. E Espírito Santo era muito quente. Então, assim, quando eu olhava o mercado dele, eu pensava, cara, esse cara tinha muito mais motivo para não ser bem sucedido do que para ser bem sucedido nesse segmento de assinatura. Aí foi um primeiro estalo um pouco assim de empreendedorismo, sabe? Eu pensei assim, cara, esse cara venceu todos esses desafios, eu espero um dia achar algum segmento que eu possa fazer isso também, porque você ter recorrência do seu cliente, cara, é o melhor cenário, né? Lembrando que na época eu estava no varejo, então assim, o varejo era aquela briga para o cliente passar da sua porta todos os dias. Então, acho que de assinatura é isso. Maravilha. O que a gente vê até é que não só clube de assinatura começou a nascer portal de clubes, né? Então, assim, é o que você está falando. Lá nos Estados Unidos tem assinatura de tantas coisas que começou a nascer lá e já está começando a derramar para cá. Portais que consolidam tipos de assinaturas e dá até para falar que já tem viciados em assinaturas. É verdade, tem uns viciados aí. Eu tenho assinantes, né, que elas falam assim, eu nem conhecia você direito, mas como eu assino pro meu cachorro, eu achei que eu merecia também, né, tipo uma lingerie. Eu falei, acho que você merece também, né, além do seu cachorro, tudo bem, isso aí. Carol, eu tô um pouco curiosa, você tem experiência na área de negócio, estava trabalhando numa empresa de auditoria e aí, assim, teve essa ideia de abrir uma empresa de assinatura. Como foi esse processo para você? O que deu assim, vou abrir uma empresa de assinatura? Vai ser
De lingerie. Boa. Eu nem sei dizer exatamente qual foi o estalo, né? Mas eu acho que foi muito a minha experiência como mulher mesmo, né? Assim, eu sempre, por talvez ser formada, né, em negócios, administração, a gente sempre tem um olho para isso, né? Não tem como você ir no restaurante e não fazer a conta ali, às vezes, de quantos garçom tem, quantas pessoas estão consumindo, e falar, nossa, a conta não está se pagando aqui nesse lugar. Então, às vezes, eu sempre já tinha esse pensamento um pouco de negócio e fui seguindo a minha vida. E aí, um belo dia, eu estava lá, né, na época, morando em São Paulo, e fui comprar uma lingerie. Normal, assim, entrei numa loja e tal, fui comprar. E eu queria comprar uma lingerie... Perdão. Eu queria comprar uma lingerie que fosse diferente das lingeries que eu tinha, né? Eu queria me sentir um pouco, sei lá, mais especial, assim. E fui lá na loja e comprei. Quando eu cheguei em casa, que eu fui colocar na minha gaveta, eu falei, caramba, eu comprei de novo uma lingerie preta com um strapzinho, né? Tipo, nada de novo sobre o sol aqui. Aí me deu uma frustração enorme. Eu falei, cara, eu não acredito que eu fui lá, olhei para várias, mas por mais que eu tenha olhado para aquelas e lingeries lá que eram bem diferentes, de cores vibrantes, ou estampadas, ou, sei lá, corrente, eu, na época, não me sentia confortável de sequer experimentar. Mas eu pensei, olha, eu gostaria de ter ganhado isso de presente. E fui maturando essa ideia na minha cabeça, e aí eu falei, cara, e se... Aí eu pensei assim, e se eu criar uma assinatura de lingerie? Será que alguém vai topar isso? Porque na minha cabeça, né, as ideias, elas sempre parecem maravilhosas, inovadoras. Só que você tem que botar no chão aí e ver se rola, né? Ver se cola. E na época também eu estava lendo um livro que era Startup Enxuta. Esse livro, nossa, ele foi muito importante para mim. Esse livro, ele me falou que você consegue... Ele trouxe a ideia do MVP, né? Você consegue validar uma ideia com o mínimo possível. E na época eu calculei, olha, eu tinha várias ideias, na verdade. A Lingerie ela era uma ideia de várias outras que eu tinha na época. Eu fui analisando cada uma e falei assim, cara, qual o custo de eu colocar no ar essa ideia? E aí eu calculei, o Instagram na época, né, grátis, né, vou abrir fazer um Instagram lá, colocar lá, mas eu precisava de uma plataforma, os gateways, tudo aquela questão de e-commerce. E eu vi que não era assim alguma coisa tão cara quanto se eu fosse, sei lá, fazer um contrato num shopping, por exemplo, né, ficar amarrado no calção, todo esse custo de varejo físico. E justamente por ser também do varejo físico, eu falei, nossa, né, esse eu acho que é o melhor cenário possível para saber se uma ideia pode dar certo ou não, sem que eu morra lá no prejuízo enorme. E daí, na época foi R$500, assim, o custo, né? Eu tinha esse limite no meu cartão de crédito. Tinha que caber ali, Tinha né? que caber ali o custo dos R$500. Eu falei, caramba, vou pagar aqui a plataforma e tal. E eu fui fazendo. E na época eu vendi lá no primeiro mês, né? Vendi para 5 pessoas. Só que todas essas pessoas eram amigos, conhecidos. E eu ficava feliz, né? Por vender, mas assim, honestamente, não senti que a ideia foi validada. E aí, quando eu fiz a minha primeira venda, que foi anual, a pessoa pagou a assinatura anual de lingerie e ela não me conhecia, ela não era amiga pessoal, ela era de um outro estado. Nossa, eu fiquei muito feliz. Assim, até hoje, de todas as vendas, não interessa o número que eu já tenha feito, essa venda foi a que me deixou mais feliz, assim. Mas, nossa, marcou muito. E eu fiquei, caramba, eu convenci uma mulher lá do Rio Grande do Sul a assinar um ano, só pelo Instagram. Ela viu, assim, a narrativa, né? Não foi tão fácil quanto parece, né? O que eu tô querendo dizer aqui, mas eu fiquei... Para mim, essa assinatura dela, que na época era R$1.200, ela pagou os R$500. Por mais, assim, não teria margem nenhuma, mas, assim, ela pagou o custo ali. E eu falei, cara, essa ideia, talvez, ela tem oportunidade, ela tem chance. Então, foi daí que surgiu. Essa cliente ainda existe? Boa pergunta, Carlos. Depois que eu fiquei feliz, eu parei um pouco de acompanhar o CPF dela. Agora já tem tanto cliente que não dá mais para... É a tristeza de quando você vai crescendo, né? Que você tem uns clientes, assim... Mas algumas que se lembram até pelo nome, que elas são muito comunicativas pelo Instagram, né? Você acaba virando uma amiga virtual, assim, delas. Então, tem várias que você lembra o nome e vai levando, assim, pra vida. Às vezes eu tô pegando uma coleção de um fornecedor, eu consigo até memorizar algumas clientes mesmo. Falo assim, nossa, aquela cliente ia gostar muito disso aqui e tal. Ai, que legal. Que legal, você tem muito feedback delas via DM? Tem. Só que é um pouco até desafiador, assim, no segmento de lingerie, porque
Diferente de roupa, né? Você compra uma roupa de uma marca, chegou na sua casa, você está fazendo lá o unboxing, você posta, aqui minha calça jeans, meu vestido maravilhoso. Mas lingerie, né? A mulher vai... É pessoal. É um negócio assim, não quero mostrar para as pessoas verem o que eu tô usando. Eu não tô tão confortável. Ela não quer nem mostrar que ela tá comprando aquilo, né? Ela tem vergonha de falar. Muitas têm vergonha do porteiro saber que ela tá recebendo lingerie. Então, a gente até teve que trabalhar nossa caixinha, a embalagem externa, ser totalmente parda, que não tem identificação. Então, foi uma descoberta isso também pra gente. Então, assim, elas acabam falando no WhatsApp ou na DM mesmo, e é muito legal porque acaba ficando um papo clube das Luluzinhas, sabe? Um negócio mais íntimo, elas vão falando até da intimidade delas, da realidade delas, do corpo delas, né? Do quanto que aquela lingerie pra ela, que ela encontrou através do clube, fez ela se sentir muito bem. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela, todo mês que chega a box dela, ela agenda uma babá para ficar com os filhos, né? Porque a noite dela curtiu o maridão. Eu fiquei, gente, olha que incrível, né? Eu nem sabia disso. Transformando a vida dela. A gente faz parte da rotina daquela mulher ali, da vida do casal. Legal. Então, um feedback funciona muito legal. A sua assinatura, assim? A pessoa assina uma quantidade de peças, o estilo, a periodicidade é uma vez por mês? Como que é feito isso? Tudo online, né? Não tem nenhum ponto físico assim que você vai achar a gente. Então, o nosso site, clube.lingeabox.com.br, lá vão ter 3 opções de plano, que é o mensal, o semestral e o anual. A única diferença entre eles vai ser o valor da mensalidade, o valor da fidelidade, assim como streaming, né? Enfim. Então, se você optar pelo anual, você vai ter uma mensalidade mais econômica, mas o mensal não vai comprometer o seu limite do cartão. Então, para quem quer ter mais liberdade e tal, então a gente deixa abertas essas questões. Mas a partir do momento que você assina, você recebe um questionário para você informar sua numeração de sutiã, de calcinha, se você gosta de sutiã com aro ou com bojo, se você também gosta de body, camisola, short doll, se você gostaria de ter um estilo mais sexy ou mais básico ou mais esportivo, né? Esportivo eu falo porque a gente tem as meninas do polidense, por exemplo, que gostam de elas não conseguem achar uma roupa normal para praticar o esporte, né? E também nem tanto de lingerie. Então, é um pouco do meio termo ali, do fitness e da lingerie. Então, aí tem as meninas gravidinhas. Então, você preenche um questionário falando tudo lá pra gente, o que você gostaria. E aí, internamente, né, ao longo dos anos, a gente criou uma curadoria lá, mais tech, assim, né? Pra gente poder resolver todas essas meninas que são diferentes. Sobre isso. Pra resolver essas meninas. E então vai para sua casa sempre 2 peças que vão fazer um conjunto, um sutiã e uma calcinha, ou se você optar também por receber body, você vai receber um body mais uma calcinha. Então, uma experiência completa, né? Também não fica travada só em sutiã e calcinha, né? Você vai ter uma linha de dormir lá bem elegante também. Então, a ideia é entrar nesse universo feminino e provocar a mulher mesmo, sabe? A gente mandou uma época um sutiã verde, maçã verde, né? Uma cor assim. E elas falando assim, gente, eu nunca imaginei que eu ia amar um sutiã maçã verde. Eu só olhei aqui, nossa, só tinha preto, branco, vermelho e tal. Amei, nossa, obrigada. Nunca, nem se ela entrar na loja, ela vai comprar aquilo, sabe? Mas ela amou. E tava no perfil dela também, né? Então ela se permitiu experimentar, sair da caixinha dela e a gente entregar aquilo para ela. Legal. E, Carol, isso tem bastante personalização. Só quando a gente fala de startup, a gente está olhando para a escala. Como é que você consegue equilibrar isso? Ter grande escala, crescer, mas não perder o olhar único para cada cliente? Isso é uma ótima pergunta, né? Como é que a gente escala e ainda com o olho no meu cliente 1 a 1? Olha, a gente tem muitos clientes, né? Muitos tamanhos diferentes. E a tecnologia não tinha como a gente não colocar ela na conversa, né? Logo lá no começo, na verdade, da empresa, a gente nem tinha isso, né? Eu não sabia se a empresa ela ia dar certo, eu só queria saber... Eu não sabia nem quem ia ser meu público, né? Eu não sabia se, por exemplo, se eu ia pegar mulheres mais maduras, mais jovens, as mais plus size, ou as do outra numeração. E ao longo do tempo a gente foi descobrindo quem era o nosso cliente e tal. E quando a gente ficou com um volume bem grande de cliente, a gente falou assim, tá, e agora? Como é que a gente resolve essa questão? E o legal, assim, que a gente não é fábrica. Então, eu tenho
E essa também é uma das vantagens do clube, né? Você tá na sua casa, você recebe lingeries de vários fornecedores brasileiros diferentes, né? Uma oportunidade de você conhecer a beleza mesmo do trabalho aqui das mãos brasileiras. Então, eu peguei até um pouco do pensamento de supermercado, né? Dentro do perfil das minhas clientes, lá, a gente trabalhou muito aquilo, deu para fazer clusterizações daquelas clientes. Então, por mais que eu tenha uma cliente muito diferente uma da outra, algumas lingeries, elas vai casar para 60% daquelas meninas. Aí depois vai ter um conjunto que vai casar para 30%. E vai ter bem 5% ali que são as meninas mais restritas, assim, né? A gente chama de restritas porque são as que preenchem o questionário, tipo assim, não, só quero receber preto, com bojo com aro e calcinha cintura alta Bem e específico. fio. Bem específico. Tipo assim, a mulher só quer receber aquilo o resto da vida dela. Aí, beleza. Então, assim, para essas meninas, elas têm realmente um gasto de energia maior. Mas por a gente já ter a fidelização dessa cliente, eu já consigo projetar um ano inteiro até de compra. Eu não vou comprometer o meu caixa logo, né? Mas, assim, já consigo ficar 3 meses antecipada na demanda daquela cliente. Então, a tecnologia, para mim, hoje ela resolveu muito rápido. Então, eu chego com o meu fornecedor e falo assim, olha, eu preciso X peças desse modelo com bojo com aro, que vai atender 60%, depois essa que vai atender 30%. E a gente sempre pega um mês para fazer uma narrativa, né? Por exemplo, mais no meio do ano a gente costuma pegar inverno, assim, e fala assim, se você optou lá por receber baby doll à noite, camisola e tal, agora é a hora que você vai receber, porque agora é a época do ano que mais vai fazer sentido. Aí quando chega lá no finalzinho do ano, dezembro, são peças mais verão, ou mais ano novo, mais para ela ir curtir o verão, as férias dela, então são peças mais coloridas. Então, naquele mês de verão, todas elas vão receber uma tendência um pouco mais colorida. Mas, se tiver aquela que botou altamente restritiva, ela vai permanecer recebendo lá o que ela gostaria. Mas a assinante a assinante do clube, ela, na maioria das vezes, ela quer se testar também. Então, o restritivo, ele é bem pequeno. E essa galera, a gente tem feito um trabalho de chamar para conversar até, né? Porque eu queria entender, né? Por que a pessoa assinou o clube e se manteve tão restritiva. E foi legal entender até que elas não conheciam o mundo da lingerie. Elas falaram assim, eu achei que eu só ia gostar disso. E eu falo assim, olha, no Instagram a gente postou essa lingerie aqui, você ia gostar de receber ela? Ela, amei. Mas eu falei, no seu perfil você nunca ia receber ela porque você não tá apta a receber, sei lá, sem bojo, sem aro. Você só quer receber assim. Que tal você provar um mês, ver se você gosta, e a gente muda seu questionário no próximo mês. Então, esse é o cuidado da personalização também, né? O cuidado ali, cara, os 5% de você ver aquela pessoa restrita e você usar o seu suporte de WhatsApp para aquilo, e ela fala, nossa, acho que nem um vendedor que conhece ela cara a cara tem essa sugestão com ela, tem essa conversa com ela. Então, tecnologia atrelada ao muito lado humano mesmo. Você está falando muito de cliente. Como que é o perfil do teu cliente hoje? Isso vai mudou muito ao longo da tua jornada? Como é que você faz para acompanhar esse perfil? Como que esse perfil impacta no teu negócio também? Boa. Hoje a empresa, né, ela vai completar 4 anos agora no finalzinho do ano. E se você tivesse me feito essa pergunta no começo, eu te daria outra resposta. Agora eu tenho outras, justamente porque elas mudaram muito, as minhas clientes, né? Mas basicamente as minhas assinantes, elas têm entre 25 a 45 anos. Eu já fiz uma pesquisa mesmo de mandar formulário para elas, perguntando se ela tinha cachorro, quais marcas de shopping que elas gostavam de comprar, se elas eram casadas, divorciadas. Então era um público muito dinâmico, assim, né? Tinha metade lá, por exemplo, tinha pós-graduação, outra metade era formada, metade tem relacionamento, metade não tem relacionamento sério. Então, eu fui descobrindo que era meio a meio, né? Que eu também queria um norte um pouco mais espesso, assim, para eu poder explorar mais nas minhas campanhas de marketing. Mas, assim, por exemplo, eu vou falar hoje um pouco, talvez, não sei se isso vai responder, mas a minha assinante... Por exemplo, eu estava até contando aqui antes, né? Eu tenho uma assinante que vai fazer 3 anos de assinatura comigo. E ela assinou, ela era solteira. E aí ela assinou porque ela queria lingerie para sair, mais para se redescobrir. Então, era muita lingeries um pouco mais ousadas, né? Mais sensuais. Depois ela noivou.
Então, quando ela se tornou noiva, a gente fez uma curadoria para ela, mais lingeries de lua de mel, mais branquinha. Muito legal. Ela casou e agora tá gestante. E agora as lingeries que estão indo para ela são amamentação, mais uma vibe mais de mãe e tal. Então, assim, cara, talvez ela também... Ela, ao longo dos 3 anos, se tornou várias mulheres, né? E a ideia do clube justamente é essa mesmo, de acompanhar a mulher. Por exemplo, ela respondeu o questionário 3 vezes. Todo ano ela ia lá e respondia um novo questionário, que ela, agora eu sou uma nova pessoa. Eu era aquela pessoa, mas agora eu sou outra. Mas é muito isso, né? A mulher, na verdade, ela vai mudando diariamente, assim, mas não numa intensidade tão grande. E aí, ao longo do ano, a gente vai se redescobrindo, vai atualizando. Então, a sua cliente também tem a possibilidade de ir lá no sistema e atualizar a personalidade dela, os gostos dela. Que elas mudam. E tem também essa questão de peso das mulheres, né? Tipo, homem também, né, Carlos? Né? Homem gordo, emagrece. Eu que o diga, sanfoninha. Mas a mulher, às vezes, elas têm insegurança, assim, se eu preencher, que eu sou M, não sei se eu vou ser sempre M. Então, assim, se ela muda de tamanho, ela preenche um novo questionário, a gente manda na numeração atual dela. Mas ao longo da vida, ela vai ter as oscilações de peso, vai ter as oscilações emocionais, a demanda dela também, né? Às vezes ela tá mais... Ela quer lingerie mais para trabalhar. E é da vibe da mulher. Vai mudando também a personalidade. Vai né? mudando a personalidade dela, Isso é muito legal, porque você vê empresas que são personalizadas olhando para o seu cliente, perdendo o cliente na medida que ele está num novo estágio de vida. Então, meu cliente, minha persona é qual? É 18 a 25 anos. Você não tem essa persona. Talvez você pode ter uma concentração, mas sua persona é mulher. É porque a recorrência, ela te permite você ter tempo ainda para ajudar aquela pessoa. Porque eu também não tinha lingerie amamentação. Nem meu fornecedor, ele tinha. Eu tive que procurar nem outro. pensou que você ia precisar. Eu falei, caramba, eu nem sabia nem lidar. Eu fui até na loja, nas lojas físicas conhecer o sutiã amamentação também, que eu nem tinha pegado em um, por exemplo. Então, quando ela me falou, agora eu tô gestante, e aí? Eu nem conhecia, nem sabia desse problema, que eu sabia, nem imaginava que eu ia ter esse problema, né? Então, quando ela me falou, eu falei, caramba, ok, eu tenho um mês para arranjar uma solução para essa menina, porque mês que vem ela vai estar aqui. Então, eu preciso ter uma resposta aí muito boa para ela. Então, a recorrência, ela te permite você se reconstruir ao longo desse cliente, né? É um mercado muito grande, os alternativos, quando você fala de gestante. Acho que você citou outros momentos, agora fugiu da cabeça, mas o que foge do... Não, hoje, assim, essa questão gestante, não, elas são bem... É engraçado, porque elas recebem lá 5 meses de gestante, né? E daí elas falam assim, ok, pode mandar as sensuais agora de volta. Quero voltar a namorar, quero me sentir bem. E também tem essa questão da mulher quando ela acaba de parir, né? Que ela tá lá maternando. Ela se despede muito do lado mulher dela, né? E o clube é um resgate pra ela. Ela fala, nossa, eu queria muito voltar. Tipo assim, cansei também desse sutiã amamentação aqui, né? Eu entendi o propósito dele, obrigada, mas agora pode voltar aí com cestinho e tal. Então é legal pra ela voltar a se sentir sexy mesmo, sensual, poderosa. E aí também já é outra jornada na vida dela. Como é que foi esse seu conhecimento assim? Você saiu também, como a gente falou, você saiu de auditoria e foi para uma empresa de assinatura de lingerie. Uhum. Você nunca trabalhou na moda. Como é que foi atrás do fornecedor, entender peça? Igual você falou, não conheço nem peça de amamentação. Como foi esse processo para você? Foi bem desafiador, mas na época eu não estava sozinha, né? Na época eu comecei com uma sócia e... Então, assim, eu vim muito de business e de varejo, de finanças, né? E ela vinha do universo da moda. Então, logo no começo, ela conhecia alguns fotógrafos, né? Então, ela conhecia meninas. Então, foi com essas pessoas que a gente foi tirando nossas primeiras fotos para o Instagram. Então, ela tinha um relacionamento dela muito legal com o mundo da moda. Mas, para ela também era muito novo o fornecedor, né? Ela nunca tinha negociado com ninguém. Mas eu, por vir do varejo, eu tinha umas técnicas lá de negociação. Falei, não, a gente vai chegar, vamos fazer assim e tal. E a gente foi para o nosso primeiro fornecedor, que a gente achou no Instagram mesmo, né? Que vendia atacado. E foi muito legal, porque esse cara, ele vendia só acima de 5 mil reais, né? Para atacado. E na época eu falei, olha, eu só quero comprar, sei lá, 500 reais aqui. Mas eu falei para ele, olha, mas a pessoa que eu tô comprando hoje, ela já comprou, que ela já pagou o anual
Então, assim, você vai me ter aqui de novo mês que vem. E talvez eu vou ter mais cliente para comprar com você. Então, assim, pelo amor de Deus, abre essa porta para mim, vende para mim no precinho de atacado, que eu vou virar a sua melhor cliente. Vou voltar. Ainda a gente fazia promessa, assim, vou virar a sua melhor cliente, vou comprar muito com você, não tem como, você vai ter que me vender nesse preço e tal. Virou? Virei uma grande fornecedora. Que legal. Lá de Fortaleza e tal. Nossa, eles são muito, muito legais. E então foi uma história muito bonita, assim, porque esse fornecedor especificamente, ele acompanhou muito o nosso começo, né? Tanto seu crescimento, né? Muito. E então, aí quando você abriu a primeira porta de você, né, tipo um videogame, você passou da primeira fase, você vai seguindo a segunda, terceira, aí você vai conversando com outros fornecedores, mas também é aquilo, né, de você ser pequenininha. Isso é que é engraçado, né? Porque eu queria muito comprar e tinha muita gente que não queria vender. Isso é muito louco, assim, no mundo atacado, né? Eles têm lá, você... Ainda mais que na época era digital. E por mais que hoje digital pareça tão atual, né? Parece que a gente está no digital há 1000 anos, só que não. Era 2020, tinha muita questão das lojas físicas, pandemia, as lojas físicas estavam sofrendo. E eles falavam assim, não vou vender para você porque eu não sei qual é o seu ponto físico. E pode ser que tenha cliente meu na sua quadra, né, no seu quarteirão. Porque eles respeitam, né, a quilometragem assim, dos franqueados dele. Aí eu falei, olha, eu estou em todos os lugares, eu não estou em um ponto físico, eu estou na internet. E aí era difícil, até como algumas empresas eram muito grandes, né, eles não tinham aquela velocidade ali, talvez, que a pandemia exigiu que elas tivessem, para elas poderem me vender. Então, foi assim, eu acabei indo para os fornecedores mais autorais, assim, que não eram tão grandes. E foi um sucesso, sabe? E aí depois, quando a gente ficou grande, esses fornecedores vieram, vem comprar comigo agora e tal. Aí a gente foi comprar, né? Lembra da gente? A gente vai fazer o quê? Não fiquei no ego, não. Tipo, não, a gente é humilde, vamos voltar a comprar aqui, minhas clientes merecem. Mas foi uma reconstrução para eles e pra gente. Você falou de um viés de business que você trouxe. Sua sócia também tinha esse viés? Ela vinha do mundo business já? Não, ela tinha uma outra formação, assim, né? Ela era formada em fonoaudiologia, nem sei se é assim que fala, eu tenho dificuldade até hoje para falar. Eu não vou arriscar não, porque tá gravando. Alguém pesquisa aí nessa área aí da fala, da audição. Ela vendia aparelhos auditivos, então ela vendia, né, para as pessoas lá aparelhos auditivos, então ela tinha essa dinâmica lá no dia a dia dela. E ela foi ex-modelo na época mais jovem ali, universitária dela. Então, eu olhei para ela e na época, assim, justamente eu, por ter vindo tão de negócios, todos os meus amigos, eles eram de negócios. Eu não tinha pessoas da moda, eu não sabia com quem falar também. E ela era a única pessoa que eu conhecia que tinha trabalhado como modelo. Aí eu cheguei para ela e falei, olha, o que você acha disso e tal? Ela, não entendo nada disso, nem de outra coisa, mas eu tenho disposição. Mas a gente vai descobrir no meio do caminho. Então, assim, e justamente, por mais que a gente tenha formado em administração, economia, olha, quando você empreende é outra coisa. O papel é uma coisa lá, outra coisa diferente. Mas eu falo da importância do business porque vocês foram bootstrap, né? Verdade. E assim, tem os dois lados da moeda de um bootstrap. Um é que, por você não ter o dinheiro, você tá com a bunda na janela. Uhum. E dois, que você não tem a pressão, mas também não tem o apoio daquele smart money que vai chegar para você e falar assim, me entrega A, B e C. Sim. Como é que você descobriu o que era o A, B e C que você precisava entregar? Ótima pergunta, porque todo empreendedor, acho que ele ainda deita com a cabeça no travesseiro se perguntando isso, né? Tipo, é uma sede de conhecimento muito grande, assim. Por mais que você saiba de alguma coisa do seu negócio, você não sabe de tudo. E sempre vai ter alguém que sabe mais e você fica desesperado para conhecer essa pessoa e conversar com ela para saber o que ela sabe. Então, assim, a gente não tinha mesmo todos os conhecimentos. Na época, a gente tinha muita energia, que é ótimo para o empreendedor. Acho que empreendedor e estagiário, né? A única coisa que você precisa ter é vontade, é disposição. E o bom, assim, da Linge Box, só essa questão de bootstrapping, porque aquele R$500 que eu coloquei lá no site, no primeiro mês já se pagou os R$500, né? Depois foi a busca da margem ali do fornecedor, do cliente, da campanha de Instagram e tudo mais. Então, a empresa, ela se mantinha, o que já era, nossa, muito bom, né? Porque, senão... sério, eu acho essa galera muito corajosa hoje, né? Eu não sei como é que a gente teria feito se não fosse pelo bootstrapping. E
Então, assim, por ter essa sede de conhecimento, na época eu tentei olhar muito para os pares, né? Olhei muito para minha família mesmo. E eu era muito cara de pau, assim. Eu chegava a mandar vários directs para algumas pessoas que empreendiam. Eu nem conhecia. E falava, oi, fulano, nossa, vi seu podcast. Mandava direct. E perguntando se aquela pessoa topava um call comigo, para eu tirar umas dúvidas. E o mais legal é que a maioria topava. A maioria queria compartilhar comigo coisas positivas. E foi assim que eu conheci pessoas que fundaram grandes clubes. Por exemplo, clube de viagem. Existe um cara que ele fundou uma empresa que era viagem surpresa. Você pagava um preço e você viajava. Você só descobria seu destino 3 dias antes de ir para o lugar. Aí ele vendeu essa startup dele para uma outra grande aí de viagem e tal. Então, conversei com ele. Conversei com um cara que fundou um clube de assinatura de geek, só produtinhos nerds. O cara que fundou a Tag Livros também, virou até um dos meus mentores, o Tomás. Então, assim, você vai construindo uma rede de apoio muito, muito grande, ela é gratuita no começo, né? Porque a pessoa ela quer mesmo te conhecer e falar um pouquinho. E até vou puxar o gancho, porque nessa sede de conhecimento, quando você se identifica como uma startup, você vê muito essa questão de aceleração. Acho que tem até um outro nome agora, já até me fugiu. Mas aceleração, né? De aceleradores e tal. E na época eu fui pesquisar, eu falei, gente, o que essa galera sabe que a gente não sabe ainda? Tô falando que eu sou startup, mas assim, o que uma startup tem que saber, né? Eu li o livro aqui, tá? E agora? Então, a gente começou a se candidatar para participar desses processos de aceleração. E foi muito legal, porque aí a gente foi selecionada para a aceleração da Inovativa do Sebrae, lá em São Paulo. E eu participei todo do processo de aceleração, então tenho vários mentores de vários negócios que eles vão dando várias ideias do seu negócio. E isso é muito rico, né? Então, assim, eu comecei só com ela e no final eu estava tendo o conselho do cara que fundou um clube de livro, um cara que fundou um banco, várias pessoas diferentes me dando pitaco ali, né? Que eu amava. Então, isso que vai ajudando, é a curiosidade mesmo. E mesmo se a startup não entra no programa de aceleração, é ganho, né? Porque os pré-requisitos te fazem ir atrás dos indicadores. É verdade, é verdade. Só de você se candidatar ali, você já estuda, né? Você já se torna um ouvinte. Por exemplo, não sei quem está ouvindo agora. Talvez seja uma pessoa que está querendo empreender. Ela está estudando o que o outro fez, né? Às vezes a pessoa, ela olha uma empresa e ela acha que ela tem que começar com muito dinheiro por baixo. Talvez é que ela vai descobrir que com R$500 você pode entender já no primeiro mês até outra pergunta que ela vai ter no futuro. Nossa, será que é isso que eu quero da minha vida? Será que eu quero vender lingerie? Porque você vai descobrir que você vai ter que, às vezes, ficar postando foto de lingerie. Você vai ter que falar de lingerie com parentes. Pode ser que seja constrangedor, toda essa questão. Então, nesse começo, não é só pergunta do dinheiro se o negócio vai fluir. Você quer isso também? Né? Igual, às vezes, quando você é universitário, né? O pessoal quer muito abrir um bar, quer abrir uma boate. Todo mundo quer abrir o bar da sinuquinha, Todo mundo quer. né? E essa é uma história muito legal. Até essa história não é nem minha, do meu namorado e tal. E ele me contou que ele queria muito abrir um bar, numa época. E ele pegou um cooler e encheu de gelo e cerveja e foi lá na Vila Mariana, lá em São Paulo. Uma rua bem triângulo aqui das Bermudas, basicamente. Foi lá para ver se ele queria vender para bêbado. Aí ele sentou lá do lado do cara que... MVP bom. Foi MVP, ele ficou até bebendo lá. Aí ele sentou do lado do cara que fazia as vendas dele, né? O cara lá que realmente vende lá na ruazinha. Começou a vender, ele falou assim, cara, é muito chato vender para bêbado. É muito chato. Não, por mais que meu bar fature, madrugada, tô cansado já, 11 horas da noite, já tô estressado. Não quero. Então, assim, não é só sobre o dinheiro, é sobre o estresse, porque é estresse, né? Então, assim, você quer isso, você quer lidar com... Tem que gostar, né? Tem que gostar. Tem que gostar, ou você tem que aprender a gostar. O que não tem problema nenhum, né? Mas imagina uma família conservadora e você chegando no Natal e a sua avó vindo pra eu te perguntar com o que você trabalha. Verdade. O que não tem problema nenhum, mas... Não tem problema nenhum. É igual a galera que vende lubrificante, né? Lubrificante, produto de sex shop. Eu não tenho o desafio que eles têm, mas assim, né? Tá quase lá. Tá quase lá. A galera às vezes fala essas coisas comigo, assim, a gente não trabalha tão firme com isso, mas às vezes a galera já vem contando e tal. E, Carol, falando de varejo online, é contraintuitivo pensar que um produto tão personalizado pode ser vendido sem um vendedor online.
Como é que você deu a volta nisso? Como é que você encanta seu cliente antes dele conhecer a experiência? Muito legal. Assim, hoje existe um shopping que ele é o mais populoso do mundo. O nome desse shopping é internet. bom. Tem 4 bilhões de pessoas agora nesse shopping. Né? Tem uns que estão falando mandarim, tem uns que estão falando português, mas estão lá. É um shopping, maior shopping do mundo. Então, quando você abre sua loja nesse shopping do mundo, que é a internet, é numa rede social, lá está a sua vitrine, né? E nessa minha vitrine, como eu estava na temática, né, de reconectar mulheres à autoestima, eu falei, cara, mulheres têm vários corpos. Até a mulher padrão, que fala assim, corpo real de mulher, né? A mulher padrão lá, aquela mulher magrinha, do silicone, bundão, aquele é o corpo dela, né? O corpo real dela é aquele. Então, se você for lá na rede social, você vai encontrar a mulher gordinha, a mulher magrinha, a mulher siliconada, a mulher que não tem... mulher mais tá boazinha. Então, assim, você vai ter vários perfis de mulheres lá na minha loja, que tá no shopping mais populoso do mundo. Então, quando ela vê aquela mulher lá que tem vários corpos, ela se identifica, né? Por exemplo, uma vez eu postei lá um vídeo de uma menina que ela tinha... A lingerie era muito maravilhosa, mas a menina tinha a estria. Nenhum comentário foi sobre a lingerie, foi sobre a estria dela. E foram comentários positivos, tipo assim, nossa, como é bom ver alguém vestindo lingerie e se sentindo muito... Porque, assim, a foto era uma menina bem feliz, sabe? Bem empolgada. Então, ela falou, nossa, como que é legal ver uma mulher tão confiante, mesmo com estria, celulite, tipo... Ela sente que ela também pode ser sensual naquilo, sabe? Ela é um espelho. Então, assim, é muito complicado mesmo vender lingerie online, porque tem a questão da nudez, né? De você promover uma foto e ela ser confundida com nudez ou com conteúdo adulto. Então, é um desafio do meu negócio, é esse. Mas eu sinto que para eu vender para essa mulher, eu preciso convencer ela que meu produto da internet vai ser melhor do que se ela for no shopping agora e comprar e experimentar. Então, eu tento trazer para ela o resultado. Tipo assim, cara, você também vai sorrir igual essa mulher quando você botar uma lingerie bem diferente, conforme o seu perfil. Você vai se sentir bem, você vai se sentir maravilhosa. Então, no shopping lá mais populoso, também estou fazendo a minha vitrine. E falando de desafio, quais são os próximos desafios que vocês estão para enfrentar, as novas metas? Está querendo expandir mais ou já está com uma cartela de clientes que já está boa para vocês? Não, vamos para cima, infinito e além. Hoje o desafio esse último ano agora foi muito de estruturar a operação, né? Que a gente estava até contando ali no off, que a gente conseguiu agilizar o processo da empresa, né, através de terceiros. Então, ganhei velocidade, né, e reduzi muito meu custo com isso. E nessa redução de custo, agora eu consigo investir em aquisição de cliente, né? Então, a ideia é continuar fazendo uma aquisição de clientes, mas de uma forma saudável também, não é... Lá no começo, eu estava com um pensamento muito... não violento, né, agressivo e tal, e existe um custo muito alto dessa agressividade, né? Eu quase fui pro beleléu, assim, várias vezes nessa agressividade. Eu falei, olha, eu acho que eu aprendi a lição aqui, eu preciso ser um pouco mais, não tão conservadora, mas planejada, né? Planejada. Então, conforme a gente vai crescendo, nossa escala, né, bem saudável. Então, a ideia é continuar crescendo e os desafios hoje, eu acho que por mais que a gente esteja no digital, o digital ele mudou muito, né? O Instagram de antigamente, hoje a gente tem outras redes sociais também. A minha cliente hoje, né? Lembra da história, né? Que ela era uma pessoa 3 anos atrás, agora ela é outra. Eu preciso saber o que essa mulher está falando, eu preciso saber se eu estou conseguindo conversar com ela, se a gente está entrando na época tem a galera que está no detox digital, como é que a gente vai continuar nessa linha. E também, assim, não ser só uma aquisição via internet, sabe? Eu acho que esse é um desafio pra gente, assim. Porque eu gostaria de ter outros canais de aquisição além da internet. Então, é um desafio aí. Você falou do detox digital. Você já pensou... Tá passando por isso? Não, mas estou aqui pensando que deve ser um dos seus principais desafios, porque é o que você falou, sua loja tá no grande shopping chamado internet. Sim. Já tem alguma estratégia na cabeça ou o que fazer para reativar esse cliente perdido ou encontrar os novos clientes? Boa pergunta. Eu acho que pelo negócio ser um clube de assinatura, no qual eu peguei um formulário e eu sei tudo da vida dessa mulher, eu sei se ela é casada, eu sei se ela chama babá,
Cara, isso me dá uma vantagem competitiva muito grande, assim. Eu consigo não achar ela, mas achar pessoas parecidas com ela. Eu sei onde elas... Eu sei quem são elas agora. Mas eu quero achar outras pessoas também que talvez que eu ainda não... A porta ainda não abriu para elas, né? Elas ainda não me viram. Não viram a empresa. Então, é o desafio. Mas quando você pensa assim, 20 anos atrás... Cara, era o mesmo desafio de você convencer alguém a vir fazer faculdade na FUCAP... você entrar naquele supermercado, não entrar no outro, entrar naquela loja de roupa. Nenhum negócio você vai conseguir relaxar, né? Nesse canal de aquisição. Se você relaxar, cara, você vai comer areia cedo ou tarde. Então, hoje eu não sei a internet, né? Pra onde ela vai e tal. Mas ela vai para algum lugar e quando ela chegar lá, a gente também vai chegar lá. Então, você sempre tem que estar acompanhando. Eu hoje não posso ser uma pessoa, né, que faria um detox aí digital, por exemplo. Preciso estar, mesmo que vivendo no off, né, acompanhando ali as tendências. Então, é isso. Para essa aquisição de clientes, seu momento de startup é de escala? Hoje, sim. Você pretende pegar um cheque? Pegar externo, o quê? Cheque? Um cheque externo? Assim... Logo quando a gente saiu dessa aceleração, eu estava muito nesse viés, né? De buscar o cheque, buscar um sócio e tudo mais. Eu fui aprendendo muito nesse caminho, né? Desde os business plans lá que eu fiz até a conversa que eu estava tendo, o bom dia que eu estava dando, a abordagem que eu estava tendo. No final, eu descobri algumas coisas, assim, né? Que talvez... A empresa ela já estava tocando, né? Ela toca sozinha, ela toca muito bem sozinha. E algumas pessoas que eu estava abordando, elas não eram tão do business, assim. Então, dentro de várias opções que aquele investidor tinha, talvez a minha podia ser mais interessante ou não, ele não tinha muito a ver. Eu entendi que eu estava abordando pessoas que não eram tão do varejo da moda íntima, né? Falei, cara, eu preciso talvez focar minha energia em quem conhece o negócio. Porque eu acho que para essa pessoa vai ser muito mais interessante um segmento de recorrência. Só que logo nesse momento aconteceu da minha sócia ter saído do negócio. Então foi o momento que eu falei, olha, eu preciso reestruturar a empresa. Até porque se for entrar uma pessoa nova, a casa precisa estar um pouco mais organizada, a empresa precisa estar um pouco mais estruturada. Então foi uma época até de outros desafios para mim, né? Não era o desafio que eu achei que eu ia ter naquele ano, mas como teve, eu tive que me refazer e desfazer e refazer para poder manter a empresa operando, estruturando e tal, e ser criativo de várias formas, para a empresa continuar seguindo. Em que momento que você bateu o break-even? Tô voltando aqui agora de escala para onde que você ficou confortável? Foi lá em 2022. Foi. Não... Foi na época, então, do prêmio. Foi por aí. Foi um pouco antes do prêmio. Foi logo... E foi muito, assim, o break-even, ele veio muito quando a gente conseguiu ter um número muito bom de assinantes para eu conseguir negociar na ponta lá com o meu fornecedor. Na época era a minha maior linha lá de custo. Mas eu sempre acreditei muito, assim, que eu ia ter um número muito bom. Eu sempre acreditei no poder como pode dizer assim? Eu sempre... Por causa de varejo mesmo, né? Eu sempre falei assim, cara, se eu tiver um número muito interessante aqui, uma hora eu vou ter a margem que eu quero ter e vai dar tudo certo. Então, quando a gente chegou nesse número... Foi onde a gente começou a desenrolar, que a gente começou a crescer um pouco mais rápido, assim. Certo. E características dos seus clientes? O que você tem hoje predominantemente, assim, idade? Eu não vou perguntar sexo, mas... Não. A gente é mais meninas, mulheres, assim. Elas são mulheres passando por esse período da vida dos 25 ali, que já formaram, né? E estão querendo construir uma família ou não. Então, é uma fase da vida da pessoa que ela está muito em mudança, certo? Tipo, dos 25 você formou, agora você vai trabalhar, aí você descobre às vezes que aquele trabalho é o que você quer, não é o que você quer. E a gente pega ela bem nessa fase. Dos 25 até porque é a fase que ela está recebendo um salário, né? Então, acho que qualquer cliente não qualquer cliente, né? Porque existe a galera do team, mas assim... Como a gente está falando de lingerie, um produto mais adulto, então é quando elas estão mais monetizadas. Até os 45 ali, quando elas estão focadas ali, né, nessa conversa de se sentir bem. E às vezes eu não estou excluindo as outras mulheres a partir dos 45. Talvez, na verdade, como minha aquisição ela é muito rede social,
eu tô conversando mais com essas pessoas também que acessam esse tipo de conteúdo, né? De autoestima, de lingerie e redes sociais. Você gera conteúdo também? Sim, geramos muitos conteúdos. E às vezes a gente pega as nossas assinantes pra fazer pra gente, né? As que topam, né? Mentira. Fazer de... Aí é muito legal, muito legal. Porque aí vai criando a comunidade, né? Uma assinante vê a outra e se sente mais encorajada, mais poderosa, e vai fazendo Eu também. também posso, também vou. Criei coragem. Vocês têm alguma comunidade, tipo, vou falar um alumni, né? Alguma comunidade fechada em que vocês compartilham informações com vocês ou só a página aberta? Não, hoje só o Instagram mesmo, né? Só a rede social. Mas a gente tem um sonho, sim, uma ideia de fazer uma comunidade, né? Quando a gente... Inclusive, naquela pesquisa lá que eu fiz, de saber quem eram essas meninas, era muito legal, porque são mulheres formadas em várias profissões, né? E você vê como que uma pode enriquecer a vida da outra. Então, é um dos projetinhos aí, mas é um projetinho bem de gaveta, de fazer uma comunidade. A gente ainda não conseguiu entender qual seria o melhor formato dessa comunidade, mas para elas trocarem ideia, né? Nem a gente talvez mais de intermediário ali, mas para elas se conhecerem e compartilhar a experiência mesmo. Legal. Muito bacana. Pelo propósito, eu vejo muito interessante ter uma comunidade. Propósito de redescobrimento. Com certeza. Reconhecimento de si. Sim. Muito obrigado. E me diz qual que é o site, para todos os ouvintes também saberem. É clube.lingebox.com.br. O Instagram é @linge.box. Carol, muito obrigado. Segue lá. Obrigada eu, pessoal, pelo convite aí. Foi muito legal papear com vocês. Espero que tenham sanado aí algumas dúvidas aí da assinatura de lingerie. E quem tiver alguma dúvida também, fora do podcast, pode me mandar uma DM lá, na cara de pau mesmo, igual eu fiz com algumas pessoas. Show. Beleza? E para você ouvinte, novamente, não se esqueça que toda quarta-feira a gente lança um novo episódio nas principais plataformas de áudio e vídeo, YouTube e Spotify. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, não esquece de curtir e compartilhar com alguém que você acha interessante. Se você está no Spotify, deixa 5 estrelas. E muito obrigado, Nádia. Obrigada, Henrique. Obrigado.